começamos há algumas semanas uma série chamada Batalhas da Mente. Já conversamos sobre 2 batalhas e hoje eu quero compartilhar com você sobre a terceira batalha da mente, que tem a ver com as ansiedades. Por isso, se você pode acompanhar na Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O terceiro tipo de batalha da mente que enfrentamos são as ansiedades. E a ansiedade, ela é caracterizada por preocuparmos a mente com pensamentos que não nos fazem bem. Em outras palavras, a ansiedade tem muito a ver com sofrer por antecipação. E são vários os sintomas que envolvem a ansiedade. A ansiedade pode causar insônia, pânico, compulsão alimentar, falta de atenção, falta de ar, inquietação, cansaço extremo, alguns pensamentos obsessivos, transtornos, aí o transtorno da perna inquieta, transtorno que tem a ver com roer unhas, mania de limpeza, muita coisa envolve a ansiedade. E esses dias eu descobri um sintoma novo. A minha esposa estava fazendo um momento de oração com as crianças lá em casa, eu não estava participando, e aí quando chegou na vez do Beni pedir oração, ele falou assim: mamãe, queria pedir oração para o papai deixar de ser burro. E a Sil olhou para ele e falou: mas por que, filho? Por que você quer que o papai deixe de ser burro? O que aconteceu? Ele falou: não, é que às vezes eu venho falar com ele sobre um brinquedo, um carrinho, e ele me responde falando sobre dinossauro, mamãe. E às vezes a gente está com a cabeça tão longe, está tão preocupado com um monte de coisa, que nos falta atenção. Então, tomara que Deus responda a oração do meu filho, eu deixe de ser burro, e Deus aplaque a minha e a sua ansiedade também. Nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia fala de lançarmos as nossas ansiedades sobre o Senhor. Mas como é que isso acontece? Como é que podemos lançar as nossas ansiedades em Deus e ter o nosso espírito acalmado? Como é que isso funciona? E, lendo a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários tipos de ansiedade e de respostas diferentes para tipos de ansiedade diferentes. E hoje eu queria falar a respeito desses tipos de ansiedade e algumas respostas de Deus que podem te ajudar. O primeiro tipo de ansiedade tem a ver com a espera agonizante. Espera agonizante. No versículo 27 de Isaías 40, a Bíblia diz assim: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. E aqui a imagem que a Bíblia nos apresenta é o povo de Deus reclamando, se queixando, porque a resposta de Deus estava demorando para chegar. A libertação do exílio estava demorando para chegar. E sabe, eu creio que muitas ansiedades têm a ver com esperas que nos trazem agonia, respostas que demoram para chegar. Talvez você esteja esperando a resolução de uma causa na justiça. Talvez você esteja esperando um diagnóstico ou um resultado de um exame médico. Talvez você esteja esperando uma resposta de uma promessa de Deus que envolve seus filhos, que envolve alguém doente na sua casa, que envolve uma situação complicada. As esperas, elas podem se tornar motivo de agonia, de ansiedade para nós. Mas como é que a gente trata isso, pastor? A Bíblia vai dizer que as ansiedades deixam de ser uma agonia quando as esperas deixam de ser uma agonia quando esperamos no Senhor. E nesse texto em Isaías, ele vai dizer exatamente isso.
os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, andam e não se cansam, correm e não se fadigam. Mas como é que eu espero no Senhor? Como é que esperar em Deus pode me ajudar? Sabe, esse conflito da espera não é só teu, meu irmão. Não é só meu. Grandes homens de Deus passaram por esse conflito. A Bíblia nos fala de Abacuque. O livro de Abacuque também é chamado de livro das queixas. Porque se você ler o livro de Abacuque, você vai ver uma série de queixas de alguém que está esperando respostas que não chegam. Isso acontece também com Jeremias. Jeremias é chamado de profeta chorão. Porque muitas vezes ele está se lamentando por respostas que demoram a chegar. Abraão reclama ao Senhor dentro de uma tenda, porque promessas de Deus estavam demorando para acontecer. Ei, se você está sentindo esse tipo de ansiedade, seja bem-vindo. Tem muita gente de Deus que sente assim. Mas como que isso se aquieta? Como que a gente aprende a esperar no Senhor? A Bíblia diz que essa espera no Senhor, ela é capaz de renovar as nossas forças. Ela também diz no Salmo 40, o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como esperar no Senhor aplaca esse tipo de ansiedade? Em primeiro lugar, a Bíblia vai dizer porque quando esperamos em Deus, a sabedoria do Senhor é compartilhada conosco. E é interessante que a continuação do versículo 27 ou 28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. O que ele está dizendo em outras palavras? Deus é grande em sabedoria. E quando esperamos nele, a sabedoria de Deus é compartilhada conosco. Sabe quando Abacuque deixou de reclamar? Quando o Senhor mandou ele subir na torre de vigia. E ele começa a esperar no Senhor. E ali a sabedoria de Deus é compartilhada com o profeta. E ele faz tábuas grandes para as pessoas que estão passando na rua poderem enxergar. Escreveu assim: o justo viverá pela fé. Sabe quando que a ansiedade de Abraão foi acalmada, amainada? Quando ele sai da tenda em oração. E a sabedoria de Deus é compartilhada com ele. O Senhor lhe revela coisas que iam acontecer com a sua descendência 400 anos depois. E diante da revelação de Deus, tranquilidade vem. Hoje eu vim dizer para você: espera no Senhor. A sabedoria do Senhor pode ser compartilhada contigo. A Bíblia diz que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidas em Deus. E eu dou graças ao Senhor porque tantas vezes eu estava ansioso, tantas vezes eu estava preocupado, mas eu encontrei na sabedoria do Senhor compartilhada alívio. Esses dias eu estava reclamando para Deus e pedindo respostas de coisas que eu não entendi. E quando eu abri a Bíblia e pus o dedo assim, foi impressionante. Parte das minhas orações estavam no texto bíblico, eram as mesmas palavras que eu tinha usado. E aí vem uma sensação muito clara de Deus: olha, em 2 anos isso aqui vai acontecer. E essa sabedoria de Deus compartilhada acalmou a minha alma. Em segundo lugar, a Bíblia fala de uma força sobrenatural aqui. Correrão e não se cansarão, porque o Senhor vai renovar as forças. Ele fala: olha, até os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor não. Eles recebem força sobrenatural de Deus. Eu quero dizer para você: existe sim no Senhor força sobrenatural. É algo tremendo. São vários os exemplos na palavra. Elias, quando está pedindo a morte num pé de uma árvore, Deus manda um anjo alimentar, e uma força sobrenatural vem sobre ele. Ele caminha 40 dias sem cansar. A Bíblia nos mostra
o povo de Israel na batalha no deserto contra os amalequitas. E a Bíblia diz que quando Moisés estende as suas mãos, força cai sobre o povo, e eles são vitoriosos na batalha. Mas chega uma hora que Moisés, que representava ali a bênção de Deus, com seus braços erguidos, já não consegue segurar os braços, ele está cansado. Então Deus manda Arão, Deus manda Ur, Deus manda outros para segurar os seus braços. E eu quero dizer para você, você está numa espera agonizante, eu preciso lhe dizer, em nome de Jesus, existe força na presença de Deus para você, força sobrenatural. Eu fiquei 14 dias numa espera agonizante. Nesse tempo que eu fiquei com Covid, tinha que ficar ali isolado 14 dias, e quem me conhece sabe que eu sou um tanto quanto inquieto. Se eu ficar um dia inteiro sem sair de casa, minha esposa sabe disso, eu fico angustiado. Eu falo para ela, vamos dar uma volta, nem que seja na quadra de carro, eu abro a janela, daí eu me sinto melhor. 14 dias sem sair. Mas eu lembro de um dia que eu estava com falta de ar, fui na sacada e parecia que não voltava o ar. E eu então peguei o cobertor e disse, eu não posso fazer nada, eu vou orar. E eu entrei na cozinha, e eu comecei a clamar a Deus. E eu não sei explicar, querido, mas algo foi derramado sobre a minha vida ali. E eu senti a força de Deus, e de repente o ar voltou, a paz veio, e eu dormi tranquilamente. Nos outros dias, Deus usou pessoas. E aí quando eu estava ficando chateado, chegava uma mensagem que era uma resposta de oração. Eu estava pedindo pelos meus filhos, chegava presente para os meus filhos. Estava preocupado com a minha esposa, estava tendo que trabalhar, cuidar das crianças, cuidar de mim. E de repente chegava um presente, ou um almoço, ou a janta. E eu via o cuidado de Deus, porque na presença do Senhor existe força sobrenatural. Foi essa força que fez Paulo cantar, quando depois de receber chibatadas, estava ali preso ao tronco dentro de uma prisão, mas a força de Deus o alcançou naquele lugar, força sobrenatural. Hoje a minha oração por você é, espera no Senhor. E eu creio, força vai começar a cair agora aí na tua casa, onde você está. Comece a clamar, o poder de Deus ele vem, ele nos fortalece, ele nos põe de pé, e sabe, ele nos leva aos altos lugares, como a águia. A Bíblia fala que ele tira a gente do monturo, do lixão, e coloca sentado com os príncipes. Se você esperar no Senhor, com paciência, você vai ver a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Segundo tipo de ansiedade, eu chamei aqui de turba da alma. Turba da alma. O texto bíblico diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João 14:1. Se você ler João 14:27, o mesmo capítulo diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como a mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O segundo tipo de ansiedade é a turba da alma, ou o espírito perturbado, a confusão da mente. A turba no latim significa multidão em desordem. Você já viu uma turba? É quando a multidão perde o controle. E por vezes, a nossa mente, o nosso espírito fica perturbado. Passa uma palavra, uma situação desagradável, algo que não sabemos lidar, e parece que é um gatilho para que dentro de nós algo entre em polvorosa e uma confusão se instala na mente, a gente perde o controle. Eu não sei se você já se sentiu assim, perturbado de espírito, angustiado de espírito. A Bíblia fala que este é um tipo de ansiedade. Mas como é que a gente lida com esse tipo de ansiedade? Como é que a gente vence essa batalha na mente? Você perdeu o controle, o pensamento ficou confuso, veio depressão, angústia. Como é que eu lido com isso? E a Bíblia vai trazer aqui algumas respostas para nós. A primeira delas, a presença de Deus. Se você ler o texto, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se você ler João capítulo 14 inteiro,
Você vai ver vários símbolos que ele usa, várias imagens para falar do lugar da presença de Deus. Ele fala da casa do Pai, ele fala do caminho certo que é Jesus, ele fala do Espírito Santo que estaria conosco e seria o nosso ajudador. Ele fala dos órfãos, ele diz: não vos deixarei órfãos, e em todo tempo ele está falando: a presença de Deus é real. Existe sim um lugar da presença de Deus revelada. Ela é o remédio que acalma a turba da alma, a presença de Deus. Se você lembra da história do rei Saul, você vai lembrar que por vezes o seu espírito ficava perturbado. E Deus usou um jovem, que era um tangedor, um tocador de harpas, o rei Davi, que foi convidado para quê? Para com as suas canções atrair a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando a presença do Senhor se manifestava, a turba da alma ia embora. Eu creio que existem pessoas me ouvindo que estão sentindo assim, perturbadas, aflitas, angustiadas em espírito. A turba da alma se instalou. O que eu faço, pastor? Procura a presença do Senhor. Procura. Ela vai trazer alívio para você. Eu lembro, esses tempos, um dia eu estava me sentindo profundamente perturbado em espírito, angustiado. E eu peguei o carro, parei na Praça do Japão e falei: Deus, eu não sei o que fazer. E saí do carro andando e conversando com Deus. E eu estava pedindo: Pai, revela para mim a tua presença. Fala comigo de alguma maneira. Eu preciso do Senhor, Pai. E eu estava orando e de repente Deus falou: vai até a fonte lá embaixo, lá na Arthur Bernardes. Eu achei aquilo estranho, eu fui andando até a fonte. Quando eu cheguei na fonte, senti o Espírito Santo falando para mim assim: lê o que está escrito aí. E eu já passei por essa fonte um monte de vezes. Eu nunca tinha visto que tinha um versículo escrito ali. Está com a referência errada. O texto bíblico está errado ali. A referência está Salmo 137, mas é o 127. Que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E aí Deus falou para mim: ei, eu estou aqui, eu não fui embora. E queridos, eu voltei o caminho todo de volta até o carro. Mas à medida que eu ia andando, eu sentia a presença de Deus me envolvendo. E a turba da alma foi embora. Hoje eu quero dizer, em nome de Jesus, a confusão da alma vai embora. A presença de Deus vai chegar. Se você o buscar, Ele vai te visitar. Mas a Bíblia não fala só isso. Ela também diz que a turba da alma vai embora quando as nossas orações são respondidas. Eu acho interessante porque ele vai falar aqui no versículo 13, 15 de João: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Que a Bíblia está dizendo que acalma a alma é orarmos, pedirmos a Deus, levarmos as nossas causas diante do Senhor. Tem muita gente que tem medo de pedir. Eu queria te desafiar a pedir as coisas para Deus. A palavra do Senhor diz: peça, bata na porta. E a Bíblia tem promessas para aqueles que assim o fazem. E quando eu estava lendo esse texto, o que me chamou a atenção é que a palavra Pai, ela aparece 23 vezes nesse capítulo. E quando eu estava lendo, foi como se aquilo me chamasse a atenção. Pai,
pai, pai. E eu lembrei de casa. Você tem filho pequeno, você sabe como é que é. A Nina e o Beni toda hora estão chamando pai, pai, pai. E aí o Espírito ministrou no meu coração: eu sou o pai. Me solicitem, vocês precisam da minha ajuda. E sabe, muitas vezes a gente acha que cresceu, amadureceu na fé, e a gente esquece da inocência de criança que depende do pai para tudo. E quando nos colocamos nessa posição e oramos e procuramos a Deus dessa maneira, como o Pai do céu que cuida de nós, a turba da alma vai embora. Porque a oração respondida glorifica o Pai no Filho. É isso que a Bíblia está dizendo. Sabe, eu creio que as tuas orações vão ser respondidas sim, e o Pai vai ser glorificado em nome de Jesus. Eu creio. Eu lembro ano passado, eu tive uma experiência, eu vi o Natan aqui ministrando um momento, e eu fui pregar numa igreja, ele foi comigo em Ponta Grossa. E nós fomos para Ponta Grossa ministrar, e foi muito interessante o que aconteceu. Eu estava ali pregando e, como de costume, veio alguém trazer um copo de água. E na hora que veio aquele copo de água, veio muito forte na minha mente: você vai na casa do fulano de tal, vai mandar ele tomar água e vai orar por ele. Eu falei: que loucura é essa? Não vou fazer isso. Orar pela água, mandar beber, está parecendo coisa de outra igreja. Não vou fazer. E continuei pregando, e quando eu entrei no carro para ir embora, aquele sentimento no coração: vai lá orar pelo menino, eu estou mandando. E aí falei: Natan, me ajuda aí, você tem o telefone, liga, tal. Ligamos. Falou: pastor, pode vir, venha, vai ser bom. Aí cheguei tarde lá. E aí sentei no sofá, aquele jovem veio, falei: olha, aconteceu um negócio muito estranho. Eu estava aqui pregando e Deus mandou fazer um negócio diferente. Mandou pegar um copo d'água. Eu quero orar por você, você vai tomar água, e eu estou sentindo que uma angústia vai embora do teu coração. Aquele menino olhou para mim e falou: só que você contar para alguém isso, eu vou ficar, é segredo nosso. Aí ele olhou para mim e falou: pastor, não se preocupa não, que isso aqui é resposta de oração. Eu não estava conseguindo dormir, uma angústia perturbando a minha alma. Eu levantei pedindo socorro a Deus, pedindo ajuda a Deus, pedindo resposta, e abri a Bíblia aleatoriamente, e caiu no versículo: quem beber desta água jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Foi Deus que te mandou aqui, pastor. Nós oramos, e Deus entrou naquela casa. Aquele jovem foi visitado, e a turba da alma foi embora. Eu não sei por que você tem clamado, mas eu sei que Deus escuta e responde. E a oração respondida glorifica o Pai. Hoje a ansiedade vai embora, a espera agonizante, a turba da alma. Mas a Bíblia fala de um outro tipo de ansiedade. Ela fala das tribulações. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia vai dizer: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, antes levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. E aí ele continua: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, nisto pensais, e a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E aqui a Bíblia nos apresenta um outro tipo de ansiedade, que são as tribulações. A palavra tribulação, se você ler no dicionário da língua grega, ela representa alguém sendo esmagado por uma pedra, pressionado por uma pedra. Isso é tribulação.
Tribulação tem a ver com as pressões da vida. Eu lembro uma vez que um médico me explicou sobre o estresse. Ele falou do parafuso que você aperta demais e espana. E eu creio que tem muita gente nesse tempo tendo que lidar com pressões tremendamente fortes. Você quer prover a tua casa, você não sabe o que fazer no teu trabalho, você está sendo pressionado por resultados e está difícil lidar. Você está pesado. Isso tem a ver com ansiedade. Como é que eu lido com as pressões da vida? Qual é a resposta de Deus para esse tipo de ansiedade? E ele fala: levem as suas tribulações diante do trono de Deus como? Com ações de graças. Querido, você quer ser aliviado nas pressões da vida? Tenha um coração agradecido. O louvor, a ação de graças, ela é um remédio contra a ansiedade poderosíssimo. A minha esposa, ela mandou fazer lá em casa um pote, a gente chama do pote da gratidão. Ela deixou um monte de papelzinho assim, aqueles post-it coloridos, e a gente é desafiado todo dia a pelo menos colocar uma gratidão ali dentro do pote. Sabe por quê? O coração agradecido, o cara que tem bons olhos, aquele que consegue enxergar a beleza nos detalhes da vida, ele é renovado nas suas forças. E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, enche o pote da gratidão na tua vida, que as pressões da vida vão se transformar mais leves. A minha esposa me ajuda sempre assim, me faz dar risada. Ela brinca que às vezes eu tenho que ser improdutivo e inoperante. Dar risada das coisas da vida, valorizar a brincadeira com o filho, uma série que assiste, um filme. Sabe, querido, em nome de Jesus, Deus te deu tantas coisas boas. Se a gente foca só no problema, às vezes, a perspectiva embaça o resto. E a gente começa a enxergar o problema e não vê mais nada. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te colocar na perspectiva do alto. A perspectiva de Deus. Ela nos mostra o problema, sim, mas no meio de um monte de outras coisas abençoadoras. Tenha um coração agradecido. Segundo remédio para as pressões. Ele vai dizer, tudo que é puro, que é amável. O que ele está falando? Seleciona o que você alimenta na tua mente. Faz um filtro. Peneira bem. E tem muita gente regando mágoa que vai virar raiz de amargura. Tem muita gente regando histórias ruins e aquilo vai se transformar em angústia e depressão. Tem muita gente deixando a mente ser tomada por aquilo que não presta. E hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, pega o filtro. Peneira melhor. O que você alimenta? Pastor, a gente não tem controle sobre os pensamentos. Mentira. Talvez algo venha na sua mente, realmente, uma imagem, um pensamento, ele aparece. Mas a gente escolhe alimentar aquilo ou não. Eu vejo muita gente alimentando relacionamentos na mente, doentios. Muita gente regando situações que não são boas. Hoje deixa o filtro do Espírito processar aquilo que você está alimentando na tua mente. E eu tenho certeza que a paz que excede todo entendimento vai guardar teu coração. É puro, é amável, tem boa fama, tem louvor. Nisto pensais. Por fim, quero terminar com o último tipo de ansiedade. Eu chamei aqui dos sacos furados. É aquele sentimento de não saciedade ou de falta de satisfação. A Bíblia nos fala e usa como exemplo no livro de Ageu, alguém carregando um saquetel furado, um saco furado. Ele diz, trabalha, 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 trabalha e parece que não rende.
E eu creio que muitas das ansiedades na nossa vida têm a ver com essa procura por recursos, procura por resolver situações, por saciedade. E a Bíblia vai nos falar sobre isso em Mateus. Ela vai dizer: por isso vos digo, não andei ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Aleluia! Sabe, muitas vezes, ainda mais num tempo como esse de crise, eu sei que tem muita gente ansiosa e preocupada por causa das contas. Você faz ali o cálculo e não fecha. Você está preocupado com a tua casa, com a tua família e com os teus, e é uma preocupação justa essa. Mas hoje eu queria te ajudar a lidar com esses pensamentos que estão te roubando a alegria, a paz. Como é que a gente faz com isso? E a Bíblia vai trazer aqui 2 dicas. Primeiro, lembra quem está no controle. Eu acho interessante quando ele diz assim: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A gente não tem controle. E uma coisa que essa crise serviu para nos mostrar é que realmente não temos controle. Eu vi tanta gente que tinha recursos, que tinha até reservas financeiras, mas literalmente fugiu ao controle das situações. Coloca Deus no controle. E Ele está dizendo: olha, não se preocupa. Você acha que às vezes está no controle, mas não tem controle nenhum. Quando você admitir isso, você vai olhar os passarinhos. Eles não acumulam em armazéns, mas o Senhor os alimenta. Você vai olhar para as flores do campo, os lírios. Nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu roupas tão belas. Se eu visto as flores do campo, se eu cuido dos passarinhos, eu vou cuidar de você. Eu ouvi um testemunho de um empresário essa semana que me impactou. Ele trabalhou em banco muitos anos, 30 anos, conseguiu acumular recursos, dinheiro, e investiu num negócio que deu certo. Falou: Michel, eu ganhei meu primeiro 1 milhão, depois 10 milhões, daqui a pouco eu estava muito bem de vida. E um dia o meu sócio fez uma operação errada, e eu perdi tudo. O meu dinheiro, o dinheiro da minha família, dos clientes que eu consegui, do dia para a noite. Ele falou: quando eu quebrei, eu desci, peguei o elevador, fui na garagem, e lá no subsolo eu estava chorando, entrei no carro chorando. Deus, e agora? E naquele instante, eu olhei e vi um sabiá no subsolo, no segundo andar do subsolo. E na hora o texto da palavra de Deus veio na minha mente: ei, olha para os passarinhos. Hoje eu vim te dizer: olha para os passarinhos, olha para as flores do campo. Essa crise vai passar, esse tempo vai terminar. Independente se você está zerado no negativo ou não, eu quero te dizer: Deus vai continuar cuidando de você. Ele está no controle. E muitas vezes situações vêm na nossa vida para que prioridades sejam acertadas. E esse texto fala sobre isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes no curso da vida a gente perde as prioridades, e as crises vêm para nos fazer lembrar do que é mais importante: Deus, as pessoas. E quando colocamos Ele no controle, parece que as coisas alinham. A gente vive com menos, mas vive melhor. A gente trabalha menos, mas tem mais satisfação na vida. Os recursos rendem, porque os sacos furados são deixados no caminho, à medida que
olhamos para propósitos eternos e priorizamos o Senhor. Sabe? Talvez você tenha armazenado recursos no lugar errado. O melhor investimento que você pode fazer é receber de Deus sacos que não são furados. E aí quando a gente toma eles, a ansiedade vai embora. Eu sei para onde eu estou indo. Ele está no controle. É Ele que manda. Eu só sigo a orientação do Pai. Hoje, em nome de Jesus, eu quero orar. Eu creio que a espera agonizante vai se transformar numa espera no Senhor. Eu creio que a turba da alma vai se transformar em tranquilidade de espírito. Eu creio que Deus vai nos visitar e as pressões e tribulações da vida vão ser amainadas à medida que peneiramos os pensamentos e recebemos paz que excede o entendimento. Hoje, as preocupações que envolvem as contas, os sacos furados da vida vão ficar ao pé da cruz. E Deus vai trazer tranquilidade para a alma.